E aí, galera, tudo bem? Meu nome é Diogo Ferronato, sou engenheiro civil, sou um dos sócios fundadores da Me Explica BIM, que é a nossa empresa aí que a gente trouxe com a ideia de melhorar um pouco o BIM, trazer um pouco mais do BIM para a construção civil. E também uma das nossas metas, uma das coisas que a gente quer é difundir um pouco o nosso conhecimento de BIM, tanto do que a gente estudou, quanto da nossa forma de trabalhar, do que a gente aprendeu trabalhando, que tem muitas coisas que muitas vezes na teoria parece que funciona, mas quando se tenta aplicar não são bem assim. Então a gente quer dividir um pouco mais aí desse nosso conhecimento, dividir um pouco mais da nossa experiência, jogando conteúdo aí, fazendo alguns conteúdos online para vocês. E me apresentando um pouco mais, sou natural de Santa Catarina, de Joaçaba, nasci em uma cidade grande aí de menos de 30 mil habitantes. E atualmente eu moro na Itália, mas saí de Joaçaba, até fiz faculdade em Joinville, que é uma cidade também aí de Santa Catarina, mas tinha engenharia civil na minha cidade, mas eu não queria ficar em cidade pequena, queria ter experiência de morar numa cidade maior, acabei mudando para Joinville para fazer faculdade em engenharia civil. E no meio da faculdade de engenharia civil, eu comecei a trabalhar num órgão público como estagiário, onde a gente acabou. Eu trabalhava na gerência de infraestrutura como estagiário, nós éramos em 5 pessoas e a gente fazia a gestão de contrato de umas 35 obras, mais ou menos. Então era um lugar que tinha muito trabalho, mas também muito aprendizado, né? Ali consegui trabalhar com obras de infraestrutura, obras de hospitais, escolas, praças públicas. Então foi um lugar bem onde eu consegui pegar um conhecimento vasto, assim, né? De orçamentação, de elaboração de projeto. Naquela época era basicamente tudo em AutoCAD ainda. Então passamos uma dificuldade ali de fazer os orçamentos, de fazer os desenhos e tudo. Junto com isso, eu e meu pai, a gente começou a construir, abrimos uma construtora, ficamos ali alguns anos na construção dos famosos geminados, que não é germinado, que nem alguns falam, não vem da terra assim, né? E, e aí, depois de um tempo, a gente decidiu parar, porque até comentei com meu pai na época que eu não queria trabalhar em obra pequena, que lá não me realizava, assim, sabe? Eu Ele praticamente iniciou a empresa para eu tocar depois, mas eu falei que não era aquilo que me movia, não queria ficar trabalhando em obras pequenas. Aí, depois que me formei, fui trabalhar numa incorporadora de Joinville, fiquei lá por 3 anos, e nesse período aí eu consegui trabalhar com parte de custos por bastante tempo, aí também com execução de obras de casas de alto padrão, obras públicas também, a gente fez algumas obras públicas, trabalhei em parte de edifícios verticais como engenheiro de obra, fiz executei um subsolo com fundação e tudo mais, trabalhei com custos em várias obras aí, de cabeça, falando assim, deve ter acima de 20 obras, então consegui ter uma experiência legal. E meu primeiro contato com BIM foi durante essa época, porque muitos falavam na faculdade, até fiz um curso de Revit, mas todo mundo falava de BIM, eu nunca tinha visto. Até que a gente decidiu aplicar o BIM na empresa, né? E a gente trouxemos profissionais na época para implementar o BIM, a gente começou a fazer algumas coisas em Revit, começamos os projetistas a receber tudo em Revit, mas a gente sempre sentia que vendiam o BIM como nota 10 e a gente não conseguia chegar nessa nota 10. E sabia que era necessário e a gente tentava, só que chegava no final, chegava na obra, dava sempre problemas antigos, várias coisas. E eu sempre acreditei muito no BIM, porque fazia muito sentido. Hoje a construção civil, ela é a segunda indústria do mundo menos industrializada, né? Só perde para a da agricultura, se eu não me engano, agricultura e pesca.
Então, cara, a gente está numa indústria que constrói do mesmo jeito há 30 anos, 50 anos, 100 anos. É muito artesanal, né? E o BIM fazia muito sentido, porque se você pega uma indústria de manufatura, eles já trabalham fazendo esses protótipos, fazendo tudo, né? E nesse meio período, eu queria morar fora do país, queria estudar um pouco mais de BIM, entender o que o ver se o BIM era realmente um mito ou se realmente era possível aplicar. Aí, nesse meio tempo, descobri um curso de mestrado na Europa, aqui na Europa, sobre BIM. Resolvi aplicar, voltei a estudar inglês, fui falar com os professores da faculdade, cartas de recomendação e tudo mais. Era bem difícil porque eu tinha que vir para a Europa com bolsa, né? Sem bolsa era bem complicado. E, se eu não me engano, tinham 9 bolsas que eu podia concorrer com o mundo inteiro para mais de 1.000 aplicantes e consegui uma dessas bolsas de estudo. Então, vim para a Europa, fiz meu mestrado em BIM, né, uma bolsa aí de 25 mil euros, que é já uma grande ajuda, sem isso não conseguiria ter vindo para a Europa. Vim para cá, fiz o mestrado, veio o Covid, que atrapalhou a vida de todo mundo, deu essa mudança no mundo aí que deu uma aceleração na digitalização, né? O mundo como um todo, não foi só da construção civil, né? Mas o mundo como um todo, o que evoluiu nessa parte de digitalização nos últimos 2 anos, talvez demoraria 10 se não tivesse existido o Covid, né? E depois terminei meu mestrado, reconheci minha cidadania italiana, e hoje moro aqui na Itália e trabalho com BIM há quase um ano, mais ou menos. E aqui que eu consegui entender e consegui ver como que o BIM aplicado da forma certa consegue trazer vários benefícios, né? Porque aqui onde que eu trabalho hoje, a gente não utiliza o BIM só como uma ferramenta para agilizar desenhos. Não é uma ferramenta só para fazer um 3D. A gente usa a metodologia como um todo, para trazer todos os benefícios que ela pode trazer, né? Então, aquela minha dúvida que eu tinha há um tempo atrás de se o BIM realmente aplicado pode fazer tudo o que dizem, o que eles dizem, aqui eu consegui ver na prática, ver no campo de batalha, vamos falar assim, que existe é assim mesmo, que existe um caminho que deve ser feito para chegar nos benefícios, né? E só que uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado com o BIM é que o BIM ele é o meio, né? O BIM não é o fim. Na realidade, quando a gente usa a metodologia, a gente usa para ter redução de custo, para ter projetos melhores, para agregar um valor maior ao teu produto que você entrega para todo mundo, né? Tanto para o cliente final que mora no edifício ou o cliente que vai utilizar aquele projeto, tanto o incorporador, todo mundo, né? Então, pensando nisso que para mim é um dos sucessos do BIM, é você entender que você não está usando o BIM porque você quer usar o BIM. Você tem que ter foco nos benefícios que ele pode trazer. E para você ter esses benefícios, você tem que seguir alguns caminhos, né? Você tem que mudar processo, você tem que fazer várias coisas, que sem isso, não adianta você tentar usar uma metodologia nova com processos antigos, não bate, né? Bom, quando eu comecei a minha jornada profissional ali por 2000, eu me formei em 2010, então em 2011 eu já comecei a trabalhar com projetos, né? Eu já tinha trabalhado no estágio, mas por um momento eu fiquei trabalhando só com 3D, né? Com modelagem, visualização, animação e tudo mais, né? Isso me deu uma bagagem muito boa de concepção de 3D e também de visualização de 3D, né? É, e aí também isso me qualificou para muita coisa de projeto, porque a gente recebia muito projeto de vários escritórios para modelar, e a gente conseguia na época verificar os problemas de interface, os problemas de desenho e tudo mais, e todos os vícios que os escritórios têm no CAD, né? Nesse meio tempo, 2011, 2012,
por sorte, né, o governo federal ele estava licitando muita ampliação, reforma e readequações em aeroportos, né? E uma empresa daqui de Joinville, uma construtora, ela começou a pegar essas obras. E o meu ex-sócio, que é engenheiro civil, ele é engenheiro civil, mas ele manja muito de 3D, visualização arquitetônica. Ele morou um tempo na Europa só trabalhando com visualização arquitetônica, né? Ele foi chamado para voltar para essa empresa para gerenciar uma obra no aeroporto de Campinas, em Viracopos. E a parte de projetos, ela era meio limbo, sabe? E aí, como eu tinha tido uma experiência com projetos hospitalares, na época que eu fazia estágio, a gente conseguiu puxar para nós esses projetos. Então, a gente começou a atender essa construtora, inicialmente, e depois começamos a atender a Infraero direto, né, com processos licitatórios diretamente para a Infraero. Nesses processos, a gente entendeu que para os nossos projetos serem eficientes, a gente precisava de alguma ferramenta que fosse mais prática para nós, né? O que a gente fazia, né, como processo? A gente já tinha o 3D como um hábito, então mesmo no AutoCAD a gente modelava tudo em 3D, né? Então a gente modelava a porta, modelava a janela, modelava tudo, e tirava muita informação. Tinha um comando antigo do AutoCAD, antigo não, um comando que entrou acho que no AutoCAD em 2008, se chama Flatshot. Tu tem um sólido 3D, tu corta ele e gera um 2D a partir daquele 3D, né? Então a gente usava muito esse comando para fazer gestão de interferências e tudo mais. E aí a gente acabava modelando todos os sistemas que tinham, e aeroportos tem muito sistema, né? A gente chegou a fazer também uma sala de navegação aérea junto com o setor administrativo. Então a gente está falando aqui, são civis trabalhando com militares, né? Aeronáutica trabalhando com os funcionários da Infraero. E na mesma edificação, com sistemas independentes e tudo mais. Então é um troço que a compatibilização ela tem que ser muito bem feita para não dar problema. Então, o que a gente fazia? A gente modelava em 3D, só que a gente não tinha o Revit na época, mas, cara, ninguém usava, sabe? E aí, a partir dali, dessa reforma e ampliação desse aeroporto, a gente decidiu, não, cara, nós vamos ir atrás disso e vamos botar o Revit para rodar aqui. E eu digo Revit porque o termo BIM, ele ainda não era tão utilizado, né? É, e aí a gente começou a nossa jornada. A gente trouxe para cá, para Joinville, um dos caras que praticamente botou o BIM no Brasil, né, que é o Alex Just. E em uma turma aí acho que eram umas 6 ou 8 pessoas, a gente começou a trabalhar com o Revit. E aí, depois disso, foi só desenvolvimento, né? Então, desde 2012, mais ou menos, é que a gente tem como ferramenta de trabalho o Revit, né? E a gente começou do básico, pegando projetos que já estavam prontos e refazendo para ver se a gente chegava no mesmo resultado do CAD, né? Começando projetos novos, enfim. E nessa época a gente não tinha muita padronização, né? Não tinha muita normativa, não tinha nada. Então, era cada um por si, né, cara? Cada escritório desenvolvia os seus padrões e tal, não tinha nomenclatura internacional, não tinha o PEP, não tinha EIR, não tinha nada. Então, era basicamente isso. E aí, depois, as coisas foram se desenvolvendo, né? Foi igual uma criança aprender a falar. Ela começa com as palavras, depois ela vai formando frases e vai aprendendo a escrever uma redação, enfim. E aí foi basicamente isso. E hoje, né, hoje o mercado de incorporação imobiliária é um mercado que busca muito BIM. Então, a gente hoje atua muito com os edifícios residenciais, principalmente, né, residenciais comerciais, mas mais residenciais, porque hoje a gestão na construção civil, e principalmente na incorporação imobiliária, ela se faz muito necessária, né? Porque as margens de lucro, né, o profitability, não são tão grandes como eram no passado, né? E cada vez você precisa mais de gestão e de otimização dos processos, né? E se a tua base está errada, que é na concepção, lá no projeto, a chance de lá na frente dar errado é muito grande. Então a gente vem atuando bastante com essas construtoras e com incorporação imobiliária, mas nunca deixando de lado
o que nos levou ao BIM, que são os projetos mais complexos, né? Hospitalares, aeroportuários, portuários e etc., né? A jornada BIM também tem algumas semelhanças com a do Lucas, né? Eu, quando comecei minha faculdade, a gente sempre trabalhou com AutoCAD, e meu primeiro curso que eu fiz de AutoCAD foi em 2010, no primeiro ano da minha faculdade, e nesse treinamento do AutoCAD a gente ainda se fazia 3D no AutoCAD. E como eu sempre fui muito ligado à tecnologia, eu achei que era um processo muito complexo você modelar no AutoCAD uma casa. Então a gente começou a pesquisar um pouco mais, a gente já descobriu um plugin, você colocava dentro do AutoCAD e você conseguia fazer a modelagem de parede, conseguia inserir portas, janelas de uma maneira um pouco mais fácil. Claro que você tinha uma limitação muito grande, porém você já conseguia fazer uma modelagem simples e conseguia extrair uma planta baixa, conseguia extrair cortes, uma planta de cobertura, conseguia fazer uma fachada. Então, na época, eu já achei que eu estava super avançado na tecnologia, né? Mas aí trabalhei na prefeitura, trabalhei com projetos, reformas de posto de saúde, de rodoviária, reformas, assim, de projetos institucionais, projetos do município, em geral, né? Aí depois eu saí do meu estágio, venceu, eu fui trabalhar num escritório de engenharia da cidade, e nesse escritório a gente fazia basicamente obras residenciais lá da cidade, e sempre AutoCAD, AutoCAD, e o meio que eu estava inserido, a, a complexidade das obras não era algo que me estimulava tanto, principalmente por sempre estar ligado com tecnologia. Eu achava que aquilo lá ia chegar uma hora que eu ia ficar um pouco saturado, talvez até poderia desistir da profissão. Então, procurei vir morar num centro maior, onde eu tivesse mais oportunidades, escritórios maiores, obras maiores. Aí eu vim para Joinville. E aqui em Joinville que eu comecei a trabalhar com edificações verticais, obras realmente complexas, obras de 10 mil metros quadrados, 20 mil metros quadrados. E aí foi o que me estimulou, e foi que quando eu comecei a ter meu primeiro contato, já então, depois de formado, já no primeiro escritório que eu trabalhei, já era com o Revit, eu comecei a entender que você consegue fazer um prédio residencial, um edifício residencial em AutoCAD. Porém, quando você trabalha com uma ferramenta BIM, ela fica muito mais fácil, você consegue gerir muito mais informação, você consegue diminuir os erros desse projeto e você consegue ter uma interação maior com os outros projetistas. Então, eu trabalhei um tempo no escritório, aí, por N motivos, acabei saindo e eu fui trabalhar num centro de treinamento autorizado da Autodesk. Foi nesse momento que eu tive bastante experiência, que eu consegui adquirir bastante conhecimento. Foi nesse momento que eu tive uma troca gigantesca com inúmeros profissionais, porque o treinamento acontecia quinzenalmente, e em alguns finais de semana também tinha treinamento. A gente tinha contato fazendo palestra, workshop em faculdades, a gente fazia consultorias para escritórios tanto da cidade como da região. Então, nesse momento da minha vida, 2016, 2017, foi onde eu consegui absorver muita experiência com o software Revit. E nesse momento da minha vida também eu conheci o Lucas. E depois que eu saí, já não estava mais lecionando full time, eu fui trabalhar no escritório, onde eu consegui aplicar todo esse conhecimento, essa bagagem que eu absorvi como professor e consegui aplicar como arquiteto no mercado de trabalho. E, e daí, nesse meio tempo, eu sempre tive uma relação muito boa com o Lucas, a gente sempre trabalhou ainda alguns projetos como freelancer, digamos assim, né? E hoje a gente chega aqui, a gente está com a Me Explica BIM
aí trabalhando, rodando, o Lucas e o Diogo. O Lucas é o elo aí entre eu e o Diogo também, mas a gente se conheceu, a gente teve bastante afinidade. E basicamente isso. Então, hoje, trabalhar com BIM, com a metodologia BIM, e trabalhar com obras complexas aí que você possa empregar tudo que você sabe. Hoje em dia eu fico muito satisfeito com o trabalho que eu consigo fazer, com os resultados que eu consigo entregar, de você entregar um bom trabalho para o cliente gostar, ele conseguir absorver tudo que você fez, toda a dedicação que você teve no projeto. Então, esse tipo de recompensa vale muito a pena e faz muito sentido para mim, essa minha jornada BIM também. Então é isso aí, pessoal. Como a gente trouxe a nossa experiência, nossa área de atuação hoje, a gente já trabalhamos em obras de infraestruturas, obras residenciais, comerciais, aeroportos, ferrovias e tudo, mas hoje o nosso maior área de atuação e também a maior área de conhecimento seria para edifícios verticais, né? E que é uma grande demanda do mercado, né? A gente está evoluindo muito para esse lado e é um dos mercados que mais solicita, né, a utilização da metodologia BIM hoje. Então a gente vai estar trazendo aí mais conteúdos, toda semana a gente vai estar trazendo conteúdo novo no nosso Instagram, no nosso Facebook, LinkedIn, sempre trazendo e conhecendo, sempre trazendo um conteúdo sobre edificações verticais ou relacionados a isso com o BIM, e a gente espera agregar para vocês e também gostaria de ter o feedback de vocês, o que vocês gostariam de saber, quais são as dúvidas de vocês, a gente vai estar sempre aqui disponível para tirar dúvidas e também aprender com os comentários e experiências de vocês. Fechou? Isso é para a vida, tá? Para a tua vida. Entendeu? Então tá, tchau, falou. Falou, até mais aí.